E a gente entra na segunda semana da série de entrevistas com os candidatos à sucessão do prefeito Eduardo Paes. A sabatina desta segunda é com Alessandro Molon, que concorre pelo partido Rede Sustentabilidade. Vamos a um breve perfil do candidato. Nascido em Belo Horizonte e criado no Rio, Alessandro Molon tem 45 anos. É mestre em História pela UF e possui graduação em Direito pela PUC-Rio. Foi eleito deputado estadual por 2 mandatos seguidos e presidiu as comissões de Direitos Humanos e de Cultura. Entrou para a Câmara Federal em 2010. Em 2012, foi relator do Marco Civil da Internet, que trata de temas como a neutralidade da rede, a proteção à privacidade e a liberdade de expressão na web. Em setembro do ano passado, se desfiliou do Partido dos Trabalhadores, onde estava havia 18 anos, e ingressou na Rede Sustentabilidade. E a gente lembra que a entrevista terá 15 minutos, que começam a ser contados a partir do início da primeira resposta, e que as perguntas são basicamente as mesmas para todos os candidatos. Com a gente também os jornalistas Vladimir Platonov, da Agência Brasil, e Tâmara Freire, das rádios EBC. E o nosso colega do visual, Jonatas Narciso, que faz a tradução da entrevista para a língua brasileira de sinais. Boa tarde a todos, bem-vindos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos acompanha de suas casas ou do seu trabalho. Candidato, o senhor propõe para a cidade do Rio que chama de um novo tipo de desenvolvimento com sustentabilidade e eficiência. O que seria exatamente isso? Bom, primeiro, Carla, eu queria agradecer à TV Brasil a oportunidade e agradecer a quem nos acompanha. O Rio de Janeiro, desde que deixou de ser capital da República, nunca mais encontrou o seu lugar no Brasil. A gente fica procurando formas de desenvolver a cidade, gerar emprego e renda, e a gente fez várias apostas ao longo do tempo. A indústria do petróleo foi uma delas, o petróleo entrou em crise, o Estado quebrou. Os grandes eventos também foram uma aposta. Tentou-se usar a realização das Olimpíadas para fazer algumas mudanças na cidade, algumas coisas positivas, mas muita coisa ficou por fazer. Terminou o último grande evento ontem, as Paralimpíadas, não tem nenhum pela frente e o Rio não resolveu seus problemas. Qual é o modelo de desenvolvimento em que a gente tem que apostar? Na minha opinião, na economia criativa, na economia da cultura, do teatro, da música, da dança, do audiovisual, da moda, apostar no design, apostar no turismo de qualidade, no ecoturismo, no turismo cultural, no turismo da juventude. Enfim, descobrir novas formas de gerar emprego e renda e de também organizar o funcionamento da cidade para garantir uma vida saudável a todas as pessoas, com um transporte eficiente, uma linha de ônibus que passe perto da nossa casa e do nosso trabalho. E não essa mudança das linhas de ônibus que ninguém entendeu, para a qual ninguém foi ouvido, que não teve nenhuma transparência e que piorou muito a vida dos cariocas. A gente acha que pode governar o Rio de uma forma diferente. E é dessa forma, com transparência e participação, que a gente vai governar a cidade. E como seria, então, essa sustentabilidade eficiente, candidato? Ela entra desde o modelo de sistema de transportes, então o modelo de sistema de transporte que abre espaço não apenas para os ônibus, mas também para outras formas de transporte. Há pouco a notícia sobre a linha 4 do metrô. Nós, na prefeitura, vamos pressionar o governo do estado para que conclua a linha 2 do metrô, que não deveria parar no Estácio, mas que deveria passar pela Praça da Cruz Vermelha, aqui do lado da sede da TV Brasil, chegar na Carioca, embaixo da qual uma outra estação pronta e que nunca foi aproveitada, e na Praça 15 para receber o fluxo de pessoas que vem de Niterói e São Gonçalo. O Rio de Janeiro não é uma ilha, ele é uma cidade que faz parte de uma grande região metropolitana, recebe todos os dias milhões de pessoas e a mobilidade dessas pessoas também tem que ser levada em conta. Mas sustentabilidade, além disso, é também uma outra forma de lidar com o lixo, com saneamento básico. Sustentabilidade é também apostar em novas energias, energias renováveis, energia solar, eólica e não apenas a energia do petróleo. Enfim, é pensar a cidade do futuro. A forma como o Rio de Janeiro tem sido pensado é uma forma velha, ultrapassada. O mundo inteiro já virou essa página e o Rio continua insistindo nisso. Nós vamos virar essa página. Candidato, o senhor citou aí a questão do lixo, no que se refere à limpeza urbana, parece que a gente vive em 2 Rios de Janeiro diferentes. Quando você vai para lugares mais turísticos, você encontra uma cidade bem conservada, em outros locais da cidade, nem tanto. Além disso, a gente tem a questão da coleta seletiva, muitas pessoas não sabem como usar esse serviço, se ele é realmente acessível aqui na cidade do Rio de Janeiro. Que soluções que o senhor propõe para melhorar esse cenário na cidade aqui do Rio? Bom, em primeiro lugar, tratar os cariocas de forma mais igual, com igual respeito às pessoas. A forma que o poder público trata o cidadão não pode depender do CEP em que ele mora, da cor da sua pele,
ou do sobrenome que ele carregue. O Rio de Janeiro tem que ser um Rio de Janeiro de oportunidades iguais para todos. Na limpeza também. A educação é um lugar importante para a gente fazer isso. Mas vamos aproveitar o exemplo que você citou da limpeza. De fato, a cidade é tratada de forma diferente dependendo de onde se está. A coleta seletiva não funciona. No Brasil inteiro e no mundo, o lixo é fonte de emprego e renda. No mundo inteiro, a coleta seletiva é usada para gerar emprego e para transformar dinheiro em lixo. E no Rio de Janeiro, ela é uma vergonha. Por quê? Talvez porque não interesse a quem transporta o lixo e ganha por tonelada, para o aterro de seropédica. E são 5.000 toneladas diárias, segundo a Conlurb, né? Pois é, e como se paga o transporte por tonelada, fazer coleta seletiva e reciclagem vai reduzir os valores pagos para quem transporta. Então vai ter gente que vai perder dinheiro, alguns. Mas vai ter muito mais gente que vai ganhar emprego e renda, as pessoas que precisam trabalhar. Esse é um problema muito sério do Rio de Janeiro hoje. Geração de emprego, coleta seletiva e reciclagem com cooperativas, com formação profissional para quem quer trabalhar com isso e também com educação ambiental, pode mudar a forma que a cidade lida com lixo. E olha, Tâmara, uma coisa muito importante para terminar esse assunto. Coleta seletiva e reciclagem é fundamental para a saúde pública, porque é no lixo que não é coletado e reciclado que se acumula água onde o mosquito da zika, da dengue e da chikungunya se reproduz e coloca em risco a vida da gente. Então, isso é também uma questão de saúde pública. Candidato, só retomando rapidamente, objetivamente, a questão do transporte público que o senhor já falou, especificamente no caso do Rio, nós temos problema da concessão e da licitação das linhas de ônibus que a gente sabe que por décadas estão nas mãos dos mesmos grupos. Se eleito, o senhor mexeria nessa questão, o senhor iria a fundo nessa questão? A primeira coisa que eu mudaria, Vladimir, seria reorganizar a distribuição das linhas de ônibus da cidade. Porque essa mudança chamada de racionalização, se ela é racional, ninguém sabe a razão pela qual ela é chamada dessa forma. Porque ninguém conseguiu ver que isso melhorou a vida do carioca. Isso piorou a vida de todo mundo. Isso melhorou o lucro das empresas. E, infelizmente, a Prefeitura do Rio é refém das empresas de ônibus. Ela faz o que as empresas mandam. Na nossa prefeitura vai ser diferente. A gente vai organizar as linhas de ônibus em função dos interesses de você, seu usuário, você que pega o ônibus. E para isso, a gente vai enfrentar esse tema da licitação sim. Foi feita uma licitação fraudulenta e nós vamos refazer a licitação das linhas de ônibus porque nós temos liberdade para isso. A gente não está na mão nem no bolso de empresa nenhuma. Uber, sim ou não? Uber sim, com regulamentação, ouvindo todas as partes interessadas, com participação e transparência. Nenhuma cidade funciona sem ordem, então não dá para a gente viver numa cidade de cada um fazer o que quiser, não é assim que funciona, mas é um serviço que pode ser complementar aos sistemas de transporte já existentes e para isso ele precisa ser regulamentado ouvindo todas as partes interessadas com foco na segurança do passageiro e na qualidade do serviço. Candidato, à saúde é a principal reclamação de quem depende da rede pública. Quais são as suas propostas para melhorar essa área? A atenção básica com as clínicas da família melhorou. Nós não somos aquele tipo velho de político, aquela velha forma de fazer política que destrói o que há de bom. O que é bom a gente mantém e aperfeiçoa. Então a gente vai manter as clínicas da família, aperfeiçoá-las e levá-las aonde elas ainda não existem. Ainda falta muita clínica da família no Rio. Mas não basta isso. Em primeiro lugar, é preciso colocar médicos nas emergências dos hospitais. Elas não estão funcionando bem. E nesse momento em que a pessoa fica mais vulnerável, chega lá com um filho, com uma filha, com a mãe idosa, precisando de um atendimento emergencial, não tem médico no plantão. Pagar melhor também, candidato, seria? Pagar melhor e organizar melhor a rede. A rede está mal organizada. Então, pagar melhor, contratar novos médicos para as emergências. E o outro aspecto que está muito ruim na saúde é a consulta com especialistas. Na nossa prefeitura, você não vai ficar preso no primeiro passo, que é a clínica da família. Na nossa prefeitura, você vai conseguir marcar a consulta com o especialista. Carla, a pessoa vai no médico de família, chega lá na clínica, descobre que o problema dela é de vista, oftalmologia. Não consegue marcar a consulta com o oftalmologista. Então, esse segundo passo a gente vai mudar. Nós vamos mudar o CISREG. O CISREG não está funcionando e a gente vai garantir consulta com o especialista e realização de exame. A pessoa tem que fazer um exame de imagem. A suspeita é de um tumor. Marcam o exame de imagem para dali a 8 meses. Como é que é possível uma pessoa que está com medo de estar com câncer, sequer sabe se está com câncer, marca o exame para dali a 8 meses, a pessoa já está muito pior.
Na nossa prefeitura a gente vai resolver isso. Candidato, a gente tem um grande déficit habitacional aqui na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, temos problemas de moradias precárias, um problema histórico de favelização. Como que a gente pode resolver essa questão do déficit e também reverter esse processo de favelização da cidade? Então, em primeiro lugar, a gente vai retomar um projeto que foi paralisado, mas que é muito importante para o Rio, para todo o Rio de Janeiro, que é o projeto de urbanização de favelas. Isso o atual prefeito esqueceu de propósito. Ele não quis fazer isso. Nós vamos retomar esse processo de urbanização de favelas, para dar dignidade às pessoas, segurança e saneamento básico. Mas não basta isso, você tem razão. Tem que criar alternativas à favela. Ou seja, tem que criar alternativas de moradia, de interesse social, moradia popular. E para isso é fundamental aproveitar as áreas onde há muito emprego e quase nenhuma moradia. Se você pegar o mapa de empregos e moradias no Rio de Janeiro, você vai ver que no centro da cidade tem muito emprego e quase nenhuma moradia. Se você pegar a Zona Oeste, tem muita moradia e quase nenhum emprego. Então o que a gente vai fazer? Estimular a construção de moradia onde ela não existe, como aqui no centro da cidade. Nós vamos incentivar a construção de moradia, tanto moradia popular quanto outros tipos de moradia, porque o centro precisa virar um bairro. Revitalizar o centro não é só fazer obra no Porto Maravilha, é criar alternativa de moradia para as pessoas. Quando o centro tiver gente morando, vai ter gente cuidando dele. Essa região não pode ser uma região deserta e abandonada nos fins de semana. E para isso tem que ter gente morando. E por outro lado, na Zona Oeste, gerar emprego para a Zona Oeste, porque lá na Zona Oeste tem muita moradia, mas falta emprego. Com isso, Vladimir, a gente melhora a mobilidade. É menos gente obrigada a se deslocar todo dia grandes distâncias. Candidato, questão da segurança pública. Se eleito, o senhor vai ser o comandante da Guarda Municipal. Que guarda municipal será essa? Será uma guarda municipal armada? Será desarmada? No tocante à segurança, o que o município pode fazer? Eu não seria apenas, se prefeito se eu for eleito prefeito, eu não vou ser apenas o chefe da Guarda Municipal comandante. Você tem razão. Mas eu vou ser mais do que isso. Eu vou ser o responsável pela segurança pública no Rio de Janeiro. Eu vou chamar para mim essa responsabilidade. Eu não vou responder apenas pela Guarda. Eu vou chamar o governo do Estado, o secretário de Segurança, o chefe da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil. Nós vamos sentar e vamos planejar a segurança pública no Rio de Janeiro. Porque não é possível fazer como fez o atual prefeito, que diz que precisa ser eleito governador para cuidar de segurança pública. A polícia só entra em ação quando tudo que vinha antes falhou. Segurança pública não é só polícia, não é só guarda municipal. Segurança pública é prevenção. Toda a parte de prevenção que passa pela educação, por exemplo, é a responsabilidade do prefeito e também a Guarda Municipal. A minha Guarda Municipal não vai ser armada com arma letal, ela vai ser armada com rádio, porque a Guarda Municipal precisa estar conectada com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Tem que agir com inteligência, com planejamento, com dados, estudar o mapa de crimes da cidade, quais crimes são cometidos onde. A mera presença de um Guarda Municipal com uma arma não letal e um rádio é suficiente para prevenir a prática de muitos crimes. Os mais graves, a polícia que vai tratar e a guarda vai acionar. Candidato, quais são as suas propostas para uma educação de qualidade, inclusive nas creches? Carla, em primeiro lugar, eu vim para a política porque eu sou professor. E é como professor que eu falo de educação. Uma vez eu perguntei para os meus alunos da escola municipal onde eu dava aula, para que é que eles pretendiam fazer vestibular. Um deles me disse, professor, vestibular não é para a gente não. Isso é para o pessoal dos colégios ricos. Aquilo foi para mim um choque. No fundo, ele estava me dizendo, professor, a gente não tem uma educação inclusiva que dá oportunidades iguais para todos. E desde então, é por isso que eu venho lutando. Eu vou garantir creche pré-escola para todas as crianças de 0 a 6 anos no nosso mandato. Quando a gente terminar o mandato, não vai ter nenhuma criança fora da creche ou da pré-escola. E em tempo integral, não esse tempo integral do Eduardo Paes, que termina às 2 da tarde. Eu queria perguntar para ele qual é a mãe que sai do trabalho às 1 da tarde e pode buscar o filho no que ele chama de tempo integral. Então, ensino fundamental vai ser tempo integral também. As crianças especiais, com necessidades especiais, nós vamos colocar o pessoal de apoio para o professor e nós vamos ouvir o professor. Não se faz educação de qualidade sem se escutar o que o professor tem a dizer. A atual prefeitura não ouve o professor. A nossa prefeitura, eu como prefeito, eu vou ouvir os professores e os profissionais de educação. Candidato, a gente tem ali 30 segundos para mais uma resposta. Como melhorar a acessibilidade da cidade do Rio? Essa é uma ótima pergunta, Tâmara. O Rio de Janeiro, ele é feito para criar dificuldades para as pessoas com deficiência ou pessoas, por exemplo, idosas ou obesas. Está muito difícil caminhar no Rio.
O Rio vai muito mal em acessibilidade. Então nós vamos ter um foco especial nas calçadas, nessa questão da acessibilidade como um todo, mas um foco e uma atenção especial às calçadas. Muitas pessoas caem e se machucam pelas péssimas condições das calçadas. A prefeitura diz que não é problema dela, é problema da loja em frente da qual está a calçada. Na minha prefeitura não vai ser assim não. Na minha prefeitura, a responsabilidade pela conservação das calçadas vai ser minha. O senhor tem agora 1 minuto para suas considerações finais. Eu tenho certeza de que a gente pode, daqui a 2 semanas, mudar o destino do Rio. A gente vai escolher o prefeito que vai governar a cidade pelos próximos 4 anos. E se a gente não tomar cuidado, vai acontecer com a prefeitura o que já aconteceu com o Estado. O Pezão dizia em 2014 que estava tudo ótimo. No ano seguinte, o Estado quebrou. Hoje em dia, o Pedro Paulo diz que está tudo ótimo, maravilhoso. E a prefeitura vai quebrar se a gente não escolher um prefeito que tenha, ao mesmo tempo, uma trajetória limpa, que tenha coragem para enfrentar os desafios e para romper os esquemas que fazem da nossa cidade refém, como as empresas de ônibus, como as OS que desviam dinheiro da saúde. E um prefeito também com equilíbrio, porque radicalismo e extremismo não resolve o problema de ninguém. Eu quero ser esse prefeito da cidade do Rio e por isso eu peço a cada um e a cada uma o voto e que fale com as pessoas. Não tem nada decidido, eleição se ganha na urna, é no último dia que as pessoas vão escolher e por isso eu peço o seu voto. Ok, muitíssimo obrigada, candidato Alessandro Molon. Um ótimo trabalho para o senhor e agradeço também ao Vladimir, à Tâmara e ao Jonatas. E o nosso espaço amanhã está reservado ao candidato Marcelo Crivella, do PRB.